O amor acabou e a verdade veio à tona nos bastidores. A separação de Paola Oliveira e Diogo Nogueira caiu como uma bomba no mundo dos famosos, e agora os detalhes mais quentes começam a aparecer. Após quase 5 anos de relacionamento, o casal que parecia inabalável colocou um ponto final definitivo na história, e ao contrário do que tentaram demonstrar, a decisão teve sim um lado mais decidido que o outro. Apesar da nota oficial negar um motivo específico, informações de bastidores revelam que a iniciativa do término partiu de Paola Oliveira. Segundo a coluna Retratos da Vida, do jornal Extra, a atriz já vinha demonstrando incômodo com a exposição do relacionamento e recentemente esse desconforto teria pesado de vez na decisão. Fontes próximas afirmam que Paola já planejava passar o fim de ano longe de Diogo, priorizando a família e querendo iniciar 2026 com o estado civil atualizado. A diferença de planos, especialmente em relação a filhos, teria sido o estopim silencioso para o rompimento. Quem acompanhava de perto percebeu que a chama não era mais a mesma. A intensidade do início do namoro deu lugar a uma relação mais fria, com o entusiasmo se perdendo ao longo do tempo. E os sinais ficaram evidentes. Diogo Nogueira não compareceu ao evento de despedida de Paola como rainha de bateria da Grande Rio, um dos momentos mais importantes da carreira dela. Em contrapartida, a atriz também não marcou presença no lançamento do projeto Infinito Samba, novo trabalho do cantor, em um teatro no Rio de Janeiro. A ausência mútua, somada ao distanciamento emocional, reforçou o que muitos já desconfiavam. O fim era apenas uma questão de tempo. Agora, o que fica é a pergunta que não quer calar. Esse término foi realmente tranquilo ou apenas maquiado para o público? Porque, quando a gente começa a ligar os pontos, a história ganha outro peso. Nos bastidores, a separação parece bem menos serena do que a nota fria divulgada nas redes. O discurso de fim sem motivo específico contrasta com atitudes, ausências e silêncios que gritam muito mais alto do que qualquer comunicado oficial. Pessoas próximas ao casal afirmam que a relação já vinha em modo automático há meses. Não era mais aquela troca intensa, cheia de declarações públicas, viagens constantes e planos compartilhados. O que se via era um distanciamento progressivo, quase calculado, como se ambos já estivessem se preparando emocionalmente para o fim, mas apenas aguardando o momento certo de anunciar. E esse momento não foi escolhido ao acaso. Anunciar a separação antes do Natal e do Ano Novo não é detalhe. Segundo fontes, Paola fez questão de virar o ano com a vida reorganizada, sem pendências emocionais e longe de qualquer clima de obrigação afetiva. Para quem acompanha o mundo dos famosos, isso costuma indicar mais do que um simples desgaste. Indica uma decisão madura, pensada e, principalmente, definitiva. Outro ponto que chamou atenção foi o choque de objetivos. Enquanto Diogo sempre demonstrou um perfil mais ligado à ideia de família, rotina e continuidade, Paola estaria em outra fase da vida. Totalmente focada em si, na carreira, na liberdade e no controle da própria imagem, a atriz não estaria disposta a adaptar seus planos pessoais para sustentar um relacionamento que já não entregava o mesmo retorno emocional. E quando o amor começa a exigir mais esforço do que prazer, o fim costuma ser inevitável. O mais intrigante é que o casal, até pouco tempo atrás, era tratado como exemplo de maturidade, parceria e estabilidade no meio artístico. Justamente por isso, o término gerou tanto impacto. Não foi apenas mais uma separação, foi a quebra de uma narrativa cuidadosamente construída ao longo de anos. E aí entram os detalhes que ninguém consegue ignorar. A ausência de Diogo, em um dos momentos mais simbólicos da trajetória de Paola na Grande Rio, não passou despercebida. A despedida do posto de rainha de bateria foi carregada de emoção, exposição e significado. Para muitos, a falta do cantor ali foi um sinal claro de que algo já não ia bem. Não era um evento qualquer, era um marco, e ele não estava lá. Da mesma forma, Paola também não apareceu para prestigiar um dos projetos mais importantes da carreira recente de Diogo. O lançamento de Infinito Samba era um momento de celebração artística, reconhecimento e visibilidade. A ausência dela reforçou a sensação de que o apoio mútuo, antes tão evidente, já não existia mais. Quando dois artistas deixam de se apoiar publicamente, algo está errado. E quando isso acontece dos dois lados, o problema costuma ser bem maior do que divergências pontuais.
Outro fator que circula nos bastidores é o controle da exposição. Paola sempre foi extremamente estratégica com a própria imagem. Nos últimos tempos, amigos relatam que ela passou a evitar associações que pudessem colocá-la em rótulos ou expectativas que não combinavam mais com seus planos futuros. O relacionamento, que antes somava, teria passado a limitar. Já Diogo, por outro lado, parecia mais confortável com a ideia de casal público, declarações e aparições conjuntas. Essa diferença de postura pode parecer pequena, mas no universo das celebridades ela pesa, e muito. E é aí que surge a grande dúvida. Até que ponto o relacionamento se manteve por sentimento e a partir de quando passou a ser sustentado apenas pela imagem que representava? Há quem diga que o amor acabou bem antes do anúncio oficial, que o término emocional aconteceu nos bastidores, longe das câmeras, enquanto o público ainda acreditava em fotos, sorrisos e legendas cuidadosamente escolhidas. A verdade é que, quando a paixão esfria e os planos deixam de caminhar juntos, não há assessoria de imprensa capaz de segurar uma relação. O comunicado pode até tentar suavizar, mas os sinais sempre escapam. E agora, com o fim oficializado, o silêncio dos dois chama ainda mais atenção. Nenhuma declaração emocionada, nenhuma tentativa de romantizar a despedida, nenhuma troca pública de carinho ou gratidão. Apenas distância, frieza e vida seguindo em frente. O que reforça a sensação de que esse término não foi exatamente amigável, apenas discreto. Resta saber se, com o tempo, mais detalhes virão à tona ou se essa história ficará marcada como mais um romance que acabou silenciosamente, enquanto o público tentava entender o que realmente aconteceu. E você? Acha que esse fim foi mesmo tranquilo ou estamos diante de mais um relacionamento encerrado por estratégias, diferenças profundas e decisões que já vinham sendo tomadas há muito tempo? Porque, quanto mais o tempo passa, mais fica claro que esse término não aconteceu de uma hora para outra. Nada indica um rompimento impulsivo ou motivado por uma simples discussão. Pelo contrário, tudo aponta para um desgaste silencioso, longo e cuidadosamente administrado longe dos holofotes. Nos bastidores, a sensação é de que o casal já vivia uma espécie de separação emocional. Estavam juntos, mas cada um seguindo seu próprio caminho. Cada agenda, cada compromisso e cada escolha parecia cada vez menos conectada. O que antes era parceria virou convivência. E convivência, quando não é sustentada por paixão, costuma ter prazo de validade. Outro ponto que chama a atenção é o timing impecável do anúncio. Nada vazou antes. Nenhuma briga pública. Nenhuma indireta explícita. Isso reforça a tese de que a separação foi pensada, calculada e estrategicamente comunicada. Um término organizado demais para ser apenas espontâneo. Fontes próximas afirmam que Paola já vinha repensando não apenas o relacionamento, mas a própria fase da vida. A atriz estaria em um momento de reavaliação pessoal, buscando mais controle, menos concessões e, principalmente, mais liberdade. Um relacionamento longo, com expectativas cada vez maiores, já não se encaixava nesse novo cenário. Já Diogo, segundo pessoas do convívio, teria sido pego de surpresa com a decisão definitiva. Embora percebesse o distanciamento, não imaginava que o fim fosse acontecer de forma tão direta e sem espaço para negociação. Isso explicaria o silêncio absoluto e a postura mais reservada após o anúncio. E quando um termina mais preparado do que o outro, dificilmente o processo é totalmente tranquilo. Outro detalhe que fortalece a polêmica é a diferença de postura após o rompimento. Nenhum dos dois fez questão de reforçar a narrativa de amizade, respeito eterno ou amor transformado, algo muito comum entre casais famosos quando o término é realmente harmonioso. O que se viu foi apenas um comunicado seco e o afastamento imediato. Nada de fotos antigas, nada de homenagens, nada de mensagens públicas. Apenas um corte limpo. Para muitos, isso indica que havia questões mal resolvidas, conversas difíceis e decisões que não agradaram ambos os lados. Quando o fim é leve, costuma haver espaço para afeto residual. Quando não há, o silêncio fala por si. E tem mais. Pessoas ligadas ao meio artístico afirmam que o casal já vinha sendo aconselhado por pessoas próximas a tomar uma decisão definitiva. O relacionamento estaria travando escolhas importantes, tanto pessoais quanto profissionais. E nesse cenário, alguém precisava dar o primeiro passo. Paola deu.
Isso não significa vilã ou mocinha. Significa alguém que decidiu priorizar a própria trajetória, mesmo sabendo do impacto público que isso causaria. E Diogo, por sua vez, agora precisa lidar com o fim de uma relação que, para ele, ainda tinha espaço para continuidade. O público vê apenas o anúncio, mas por trás dele existem meses de conversas difíceis, frustrações acumuladas e expectativas que deixaram de se alinhar. A pergunta que fica é: esse relacionamento terminou por falta de amor ou por excesso de diferenças? Porque às vezes o sentimento até existe, mas não é suficiente para sustentar duas pessoas que querem futuros completamente distintos. E quando isso acontece, não há comunicado bonito que esconda a verdade. Porque a verdade sempre escapa. Às vezes em um silêncio prolongado, às vezes em uma ausência estratégica, às vezes em escolhas que falam mais alto do que qualquer frase ensaiada. E é exatamente isso que começa a ficar evidente nesse término. Quanto mais os dias passam, mais o fim tranquilo parece apenas uma versão socialmente aceitável para algo muito mais complexo, profundo e possivelmente doloroso. Quem acompanha de perto o universo dos famosos sabe. Quando um casal realmente termina em paz, há esforço visível para manter uma imagem de cordialidade. Curtidas ocasionais, comentários respeitosos, algum tipo de sinal público de carinho ou, no mínimo, de gratidão pela história vivida. Aqui, não. O que se vê é um corte seco, um afastamento imediato, um silêncio que pesa. E silêncio, nesse contexto, não é maturidade, é contenção. Pessoas ligadas ao convívio do casal afirmam que, nos últimos meses, as conversas já não fluíam como antes. Assuntos delicados eram evitados, decisões importantes adiadas e planos futuros tratados com cada vez mais cautela. Quando um relacionamento chega nesse ponto, ele já está em risco. E quando apenas um dos lados decide enfrentar essa realidade, o choque é inevitável. Há também quem diga que o relacionamento passou a carregar mais expectativas externas do que vontade interna. O casal virou símbolo, referência, modelo. E sustentar esse papel, quando a relação já não corresponde à narrativa, se torna exaustivo. A pressão do público, da mídia e até de fãs acaba pesando mais do que se imagina. Outro ponto que alimenta ainda mais a polêmica é a diferença de ritmo entre os dois. Enquanto Paola atravessa uma fase de redefinição pessoal, escolhendo com cuidado os próximos passos e priorizando sua individualidade, Diogo segue em um momento de consolidação artística, com projetos, shows e uma visão mais tradicional de continuidade afetiva. Quando duas fases não se encontram, alguém acaba ficando para trás. E isso levanta uma questão delicada, mas inevitável. Até que ponto esse relacionamento estava sendo mantido por hábito, conforto ou expectativa, e não mais por desejo real de continuar? Nos bastidores, há quem afirme que a decisão final não foi recebida com total serenidade, que houve conversas duras, resistência e tentativas de entendimento que não avançaram. Isso desmonta completamente a ideia de um término simples e consensual. Além disso, o cuidado extremo com a imagem no anúncio oficial levanta suspeitas. Tudo foi dito de forma genérica, sem emoção, sem história, sem contextualização. Quando a comunicação é fria demais, geralmente é porque há coisas que não podem ser ditas. E não podem ser ditas por quê? Porque envolvem frustrações, porque envolvem expectativas quebradas, porque envolvem decisões que não foram fáceis e talvez nem totalmente justas para ambos os lados. O público vê apenas o resultado final, mas ignora o processo. E o processo, nesse caso, parece ter sido longo, silencioso e desgastante. Outro detalhe que chama a atenção é a ausência de qualquer tentativa de preservar a narrativa do amor que se transforma. Esse discurso costuma ser usado quando ainda há afeto, respeito ativo e conexão emocional. Aqui, a sensação é de encerramento definitivo, sem margem para interpretações românticas. Isso reforça a percepção de que o relacionamento já não fazia sentido há mais tempo do que se imagina. E quando um amor acaba assim, sem nostalgia pública, sem celebração do passado, sem discursos de carinho, geralmente é porque o desgaste superou as boas memórias. A pergunta que continua ecoando é simples, mas incômoda. Se estava tudo tão bem, por que terminou agora? E se não estava, por que insistiram tanto em sustentar a imagem de estabilidade?
Talvez porque admitir o fim antes do tempo certo fosse mais difícil do que manter a aparência. Talvez porque o peso simbólico desse relacionamento fosse grande demais para ser rompido sem preparo. Ou talvez porque alguém precisou reunir coragem para colocar um ponto final que já estava escrito. O fato é que esse término ainda está longe de ser totalmente compreendido. E como acontece em muitos casos no mundo das celebridades, o tempo costuma revelar o que os comunicados escondem: novas atitudes, novas escolhas e até novos relacionamentos podem, em breve, esclarecer aquilo que hoje ainda parece nebuloso. Até lá, o que resta é observar os sinais, porque eles sempre dizem mais do que as palavras. E se você acha que essa história termina aqui, fique atento. Separações como essa raramente acabam sem novos capítulos.